Para já chamamos a primeira convidada da noite, ela que é advogada especializada em direito migratório, principalmente entre os países da comunidade de países de língua portuguesa. Tem usado as redes sociais online como uma plataforma para esclarecer dúvidas a todos aqueles que a seguem. Esta noite fará o mesmo. Recebam com um enorme aplauso Indira Fernandes. Bem-vinda, Indira, ao Conversas ao Sul. Que bom que é ter-te cá. Podemos tratar por tu, temos a mesma idade, portanto... Temos 22 anos. Amigo 18. 18, boa, sim, gosto disso. Indira, tu conheces a famosa máquina, por muita gente passa, a máquina de entrar em Portugal, de aceder a um visto para poder estar cá, de ser tão difícil para aqui estar. Tens conhecido essa máquina por dentro e pelo aquilo que as pessoas te vão dizendo. É ainda surreal que países que falam a mesma língua tenham tanta dificuldade de mobilidade de pessoas? Sim. Bom, eu não conheço toda a máquina. Porque ela é muito grande e complexa, não é? O problema é esse. Ela é muito complexa, mas ela tem meandros para que a gente seguir e consiga chegar ao lugar que quer, né? No processo de imigração, que é isso que a gente está a falar. E a imigração ela pode ser tranquila e a máquina tem regras. Se a gente cumpre as regras, consegue finalmente migrar sem ter dificuldades. Mas tu já viveste noutros países, viveste na Noruega, inclusive, sim, durante 6 meses. Sim. É diferente entrar, por exemplo, na Noruega do que entrar em Portugal? É diferente. É mais fácil? Não é mais fácil. São efetivamente critérios diferentes. Também é preciso dizer que o olhar do Estado, que normalmente é o Estado acolhedor, no caso poderia ser Portugal, poderia ser a Noruega. Pensando na Noruega, quando olha para o outro, tem critérios que desenvolve para deixar que aquela pessoa entre. E isso vai mudando, tendo em conta as circunstâncias. E, portanto, esses critérios são claros, são públicos e quem quiser entrar consegue perceber o que é que precisa de ter ou se pode ou não ser acolhido no caso da Noruega. Sim. No caso português, que é uma plataforma de grande movimento entre pessoas de origem dos países africanos de língua oficial portuguesa, esses critérios são claros? Eu penso que sim. Eu penso que os critérios eles são claros. A verdade é que é preciso nós pensarmos que hoje, quando nós olhamos para hoje, para a realidade de hoje, nós somos do lugar onde estamos. E todos nós estamos em circunstância de imigração. E os critérios que normalmente costumavam gerenciar essas imigrações, eles já são um bocadinho aquém das circunstâncias, eles já não têm um olhar tão atual. E isso acaba muitas vezes por dificultar o imigrante hoje. Até porque hoje nós podemos trabalhar em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo. As tecnologias de informação e comunicação permitem essa mobilidade maior. Mas os Estados esqueceram-se de fazer essa migração no seu quadro legal, é isso? Eu penso que nós aqui estamos a falar de situações completamente diferenciadas, mas muito atuais. Estamos a falar provavelmente da uberização dos serviços, estamos a falar do nomadismo digital, estamos a falar de pessoas que se movem em função daquilo que querem, que procuram o bem-estar, e o bem-estar não está intimamente ligado ao lugar ou à pátria onde nascemos, mas onde nos sentimos bem. Eu costumo dizer mais, nós somos do lugar onde estamos. Se nós estamos bem em Portugal sendo angolanos, então nós somos um bocadinho daqui também, fazemos a transformação na máquina aqui. Exatamente, e é a partir de dentro que também se consegue melhorar essa máquina. Tu no teu Instagram tens 1 minuto com a doutora, é a tua rubrica, onde vais esclarecendo dúvidas de todos aqueles que te seguem. É fácil encontrar respostas para todas as dúvidas, tens tido muitas perguntas, segundo sei. O que é que mais te perguntam? Bom, primeiro é fundamental dizer que, apesar dos critérios existirem, muitas vezes a terminologia usada para apresentar esses critérios confunde um bocado o cidadão comum, porque é uma terminologia muito técnica. Muito complexa, são palavras muito eruditas para o comum das pessoas. São muitas palavras para um único cenário. Eu quero sair de Angola e ir para Portugal, ok? E então, a maior parte das pessoas que procuram os meus serviços, que batem 1 minuto com a doutora, são pessoas que assumem a perspectiva de imigrar, mas que lá está, não conseguem muitas vezes sentar e olhar para as normas do consulado português em Angola, por exemplo, com as características de quais são aqueles elementos que tu tens que ter para imigrar. Ora, se estivermos, por exemplo, a falar de um processo migratório que é uma pessoa que queira
sair mesmo de Angola, não numa característica de uma imigração como turista. Certo, né? Mudar de país para viver, para trabalhar, para fazer uma característica mudança. de mudança. Exato. Esta pessoa precisa de perceber que é fundamental fazer um planejamento migratório. Onde é que eu estou? Para onde é que eu vou, quais são as valências que eu tenho hoje para ir para Portugal, o que é que Portugal está à espera de mim, o que é que eu estou à espera de Portugal. É fundamental parar, refletir e depois dar o próximo passo. E isso depois fica espelhado ali. E muita gente não tem acesso a um advogado que possa aqui contribuir para ajudar a esse processo. Hoje, em vigor, a Carta de Mobilidade dos Cidadãos dentro da CPLP, que já está em vigor em Portugal, por exemplo, vai facilitar todo este processo de transferência de país? Sim. O acordo de mobilidade entre os países da CPLP foi uma lufada de ar fresco, principalmente para os países da CPLP, que são a África lusófona, né? Porque nós entendemos que os países da CPLP, apesar de comungarem a mesma língua, eles não têm o mesmo nível de desenvolvimento. Ora, não tendo o mesmo nível de desenvolvimento, por exemplo, o Brasil e Portugal se transformam os países atrativos na estrutura de imigração. Certo. E então, este acordo de mobilidade, ele trouxe aquilo que é fundamental, né? Que é pensarmos, temos a mesma língua, conseguimos conviver nesta língua, então podemos ir viver em Angola, podemos ir viver em Portugal e podemos ir viver no Brasil. Ora, mas é fundamental perceber que tanto o Brasil quanto Portugal, que são os expoentes, né, nesse acordo de mobilidade, têm critérios para receber essas pessoas. E essas pessoas precisam de entender que têm que conseguir responder a esses critérios para entrar. E para isso precisam de ajuda de advogados como tu e que sempre disponível vais partilhando de forma muito fácil e gratuita esse apoio. É uma forma de democratizar também o acesso a um especialista nesta área? Sim, David, a dada altura eu sou imigrante, estou imigrante e eu não posso dizer que tenho o mesmo perfil da maior parte dos imigrantes, mas eu tenho um perfil de imigrante. E as dores pelas quais passei me motivaram a ter um olhar um bocadinho mais acolhedor para o outro, que está na mesma situação que eu. Ora, apesar de, no fim do dia, eu ter uma profissão e querer receber remuneração a partir dela, eu também entendo que eu tenho um papel. E o meu papel era aceder ou dar acesso aos serviços àquelas pessoas que não tinham efetivamente capacidade monetária para o fazer. Então, eu achei que era fundamental usar a fome com a vontade de comer. Então, o que é que eu faço? Eu estimulo, né? Eu dou informação, essas pessoas vêm ter comigo a partir da minha informação. Eu respondo às dúvidas mais simples, porque há dúvidas simples que não se consegue perceber por causa da agonia do processo migratório. Até porque quem está em situação de partir é porque não está bem no local onde está, não é? Ou porque procura algo melhor noutro local. Sim. Portanto, já está aí nesse processo, já está em agonia. Já é um processo difícil, largar o país que se conhece, as pessoas que se conhecem, para começar de novo noutro lugar. Já por si, o início do processo é doloroso. É complexo. Eu acho que é preciso nós pensarmos que desde que o tempo é tempo, a imigração sempre existiu. E é fundamental que os Estados, que os países entendam que nós precisamos de criar políticas para que todos possam estar bem, para que todos possam garantir o bem. Porque o modelo de imigração que se tinha há 10 anos atrás, eu não vou falar de 20 anos atrás... Estamos a falar de uma década apenas. Exatamente, de uma década. Hoje já não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque nós hoje temos imigrantes extremamente qualificados, temos imigrantes que fazem o Portugal de hoje, por exemplo, se estivermos a pensar em Portugal, e que fazem outras nações, e então é necessário que os Estados consigam agregar, responder, claro que não deixando para trás aquilo que também são os seus direitos e as suas garantias, claro que sim, né? as suas necessidades económicas e sociais, mas que seja aqui uma porta mais aberta para todos aqueles que queiram contribuir para essa comunidade. Já sabem, podem seguir a Indira Fernando nas redes sociais. Dúvidas estão lá esclarecidas num minuto e muitas vezes com dança, segundo ouvi dizer até. Portanto, é uma forma divertida de esclarecer dúvidas. E estão todos convidados a seguir-te a partir de hoje. Vais ter mais perguntas, olha, prepara-te. Perguntem, faz favor, eu estou acedente para responder. A verdade é que eu penso que todos somos poucos para o que se precisa e a dada altura deve existir um momento em que a gente pensa no outro como se pensa a si mesmo. E é por isso que o Minuto com a Doutora existe, para fazer acontecer, criar a tal rede de apoio. Se todos pensássemos no outro como pensamos em nós, éramos todos mais felizes. Indira Fernando, obrigado por teres vindo esta noite a Conversas ao Sul.